Bom dia, pessoal. Me chamo Márcio, né? Tô com a segunda aula agora de projeto de algoritmos e a gente vai começar a falar de alguns algoritmos de ordenação e a corretude deles, né? Para provar que de fato eles retornam um valor verdadeiro para aquela entrada e que o algoritmo ele computa todas as ações, né? Seja a corretude parcial ou a corretude total. A ideia é revisitar um pouco, né, o que a gente viu na primeira aula. Né? A gente definiu o que era um algoritmo, a gente definiu o que era entrada, o que era saída, quais as instâncias que a gente precisa computar para ver se de fato o resultado da saída é correta. Né? A gente fez um apanhado, a gente definiu um problema lá de ordenação que a gente precisa resolver. E nessa aula o intuito é resolver aquele problema de coordenação que a gente teve e abordar os temas que a gente combinou na última aula. O objetivo da aula, né, é apresentar formalmente o problema de ordenação, estudar o algoritmo de insertion sort, ou ordenação por inserção, introduzir as invariantes de Laplace e demonstrar a corretude, né, esse algoritmo. Vamos iniciar agora o problema de ordenação. Né? A gente lembra que na última aula a gente discutiu sobre um problema de ordenação que a gente teve. Né? A gente tinha uma sequência de valores lá. Né? A gente definiu ele como um vetor. Né? E a gente definiu bem a entrada. Né? É um vetor de n números reais. E a saída ele tem que ser um vetor A permutado de forma que os valores estejam ordenados, né? Então a gente quer ordenar todos esses elementos de A em ordem não decrescente. Esse é o problema de ordenação. Então a motivação explicitamente que a gente vai ter para resolver esse problema, né, é o problema de ordenação, um problema muito recorrente na área de computação. Né? Então é bem comum a gente resolver esses problemas levando em consideração que a gente não resolve só problemas de ordenação, né, e com valores numéricos, né, a gente pode adaptar facilmente esse problema para um problema do mundo real. Né? Então, diversos algoritmos eles dependem dos valores, dependem dos vetores ordenados, né, para as aplicações de fato surtirem efeito. Então, o insertion sort, ordenação por inserção, é simples e ideal para uma análise mais teórica, né? Como ele funciona. Uma analogia que vocês podem fazer é a analogia de cartas, né? Do jogo de baralho. Né? Quem for expert aí em baralho pode fazer essa brincadeira. Né? A ideia é que, por exemplo, você tem uma quantidade, né, de cartas na mesa, você tem os vetores, você tem a sua mão direita e a sua mão esquerda livre. E aí, à medida que você pega a primeira carta, você olha o valor daquela carta, você guarda, ela vai ser a sua chave para fazer a comparação com os outros valores. E à medida que você for pegando as outras cartas, você vai comparar com essa carta, né, que você pegou e vai ver qual posição ela se encaixa na ordenação, né? Qual é a posição que é referente àquele valor daquela carta. E assim sucessivamente, você vai comparando e, se possível, né, você troca os elementos de posição quando verem que é necessário. Então, essa é uma analogia bem simples do que seria a ideia do algoritmo de ordenação por exceção. É um vetor dividido em duas partes. Né? A parte mais à esquerda vai ser a parte ordenada,
e a parte mais à direita vai ser a parte não ordenada, né? A ideia não é criar um outro vetor, né? Mas vocês vão ver que quando vocês forem testando as interações, parece que ele cria uma cópia, um outro vetor, mas não, ele só está fazendo a manipulação e as trocas no mesmo vetor, né? E em cada interação ele escolhe a chave que eu tinha comentado e a chave é inserida na posição correta. Eu vou dar um pulo nessa parte aqui porque eu quero demonstrar primeiro como é o funcionamento do algoritmo em si, né? Depois a gente volta para essa parte. Aqui é o pseudocódigo, né? Seguindo a formulação lá do livro do Corm. A gente vai tentar analisar o pseudocódigo e depois vocês podem adaptar para a linguagem que vocês esperam ter utilizando. Então, aqui o algoritmo de inserção por, por, por inserção, né? Ordenação por inserção, ele começa assim. Ele começa com J igual a 2. Quem é esse J? J é o índice da posição, né? O índice do vetor lá. A chave vai ser o valor do vetor associado. Ou seja, qual é o valor que eu tenho na posição 2? A gente vai ver depois qual é o valor da posição. Mas a chave aqui, ele faz isso. Né? Ele pega o valor dessa posição. Aqui ele faz o i de j-1. E aqui é um ponto importante porque lembra que a gente comentou que tinham dois vetores, né? Ou dois vetores não, né? Tem o vetor mais à esquerda e o vetor mais à direita, né? A gente comentou que o vetor mais à direita é o vetor mais não ordenado, né? E o vetor mais à esquerda é o vetor ordenado. Então a gente assume, aqui não está explícito, mas a gente assume que existe um vetor ordenado, né? que é chamado de vetor A de J-1, né? E aí a cada interação ele é deslocado mais para a esquerda, né? E aí quando a gente for fazer as primeiras interações, aí tem as condições, né? Se o i for maior que zero e o vetor, né? O vetor que é a parte que é o vetor não ordenado da parte direita for maior que a chave, então ele vai deslocar esse vetor e vai pegar o valor daquela posição. Aí depois vai decrementar, né? E no final, quando ele sair desse laço, ele vai atualizar a chave pegando o valor da troca, né? Essa fase aqui é a fase da troca dos valores. Então, a gente tem essa primeira interação, então, primeira interação, aí tem esse vetor aqui. Então, a nossa chave ela é 2, então o índice no valor aqui, por que pareça coincidência, é 2 também. Né? Nossa chave é o 2. O subvetor ordenado é 5, porque quando a gente for calcular a primeira interação, a gente lembra essa interação aqui. Essa interação é i de j-1. Como j é 2, isso aqui vai virar 1. E aí o valor na posição do vetor, no vetor não ordenado, né, que seria isso aqui, o A1 desse vetor é o valor 5, né? Que é esse aqui, que é esse aqui. Então, como ele é o único elemento, ele tem esse vetor aqui ordenado. E aí a gente testa o while, né? A gente sabe que o, o i vai ser maior que zero e o valor aqui, que é 5, vai ser maior que a chave que a gente tem, né? Que é 2. Então ele vai deslocar e vai inserir a chave na posição correta. Ele vai fazer essa troca. Aí o resultado vai ser esse aqui. Então,
Um exercício que vocês podem fazer é testar cada interação. Vocês podem ver, testando por cada interação, essas movimentações, como eles fazem as trocas. Então, é de suma importância vocês tentarem fazer isso também, porque vocês vão conseguir entender como o algoritmo de fato funciona. Mas ele tem essa função aqui. E aí a gente volta a essa parte que eu tinha passado, que é invariante de laço. Por que invariante de laço? Porque, beleza, né? Em tese, a gente fez todos os procedimentos e aí a gente vai retornar um vetor ordenado. Só que a gente precisa saber se aquele algoritmo é correto mesmo. Ele retorna de fato uma saída verdadeira para todas as instâncias, né? Então, é importante a gente usar um dos primeiros métodos de prova, que é a invariante de laço, né? E aí eu trouxe aqui uma definição que seria invariante de laço, né? Essa invariante de laço possui pelo menos três propriedades, né? A invariante de laço, ela é verdadeira antes do início da, do laço, né? Que aí ele atende o critério de inicialização. Ele permanece verdadeiro após cada interação, que é a parte de manutenção, e permite provar a corretude no final do laço, que é a parte do término mesmo, né? Pronto. Como eu comentei, né? Aí para provar essa corretude, tem que atender essas três etapas, né? A variante é verdadeira antes da primeira interação, e etc., como eu tinha comentado anteriormente. É, a gente já inicia a invariante aqui já sabendo que existe um subvetor já ordenado, que a gente tinha comentado anteriormente, né? E ele contém exatamente os elementos originais dessa posição. Então, na parte de inicialização, né? Na primeira inicialização, a gente tem que a nossa posição lá, que a gente pega do vetor, é igual a 2, né? E aí, trivialmente, a gente já tem um subvetor com apenas um elemento ordenado. Então, a invariante antes do laço já atende, né? Então, só para ficar mais lúcido, a gente está pegando exatamente esse subvetor lá que eu tinha comentado inicialmente. Ele já está ordenado, né? Quando a gente substitui os valores aqui, fica vem esse subvetor aqui que contém apenas um elemento, que no caso o nosso vetor foi aquele valor 5, né? Então, por ser um elemento unitário, ele já está ordenado por si próprio. E aí vem a parte da manutenção, né? Então, já que a gente já tem aquele subvetor, a gente já supõe que aquele subvetor já está ordenado, né? A chave vai ser inserida, consequentemente, na posição correta, né? O que vai ocorrer é apenas um deslocamento, né? Na hora das trocas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um subvetor ordenado, por exemplo, que vai ser de J-1, de J-2, J-3, e assim sucessivamente, né? Então, só vai haver apenas o deslocamento desses maiores valores, né? As posições corretas. Então, após a inserção, o, a UNJ ele permanece também ordenado, né? Então, ele atende esse critério também de manutenção. E aí, consequentemente, quando a gente consegue atender pelo menos esses dois critérios, o algoritmo ele é correto, né? Ele retorna, a gente consegue provar a corretude, né, pelo término, né? Então, o laço termina quando o vetor, vezes aqui, esse length seria o tamanho dele, né, o n, né, mais um, e pelo invariante ele está ordenado também. Então, ele já sabe que o nosso vetor, o nosso algoritmo, ele está correto, né, pela invariante de laço. Então, todos os procedimentos de corretude eles vão funcionar dessa maneira, né? A gente vai avaliar antes do laço, né, do primeiro laço, a gente vai verificar cada laço, se ele tem o critério de manutenção,
depois do término, né? Outra forma de você provar é utilizando por indução, né? Utilizando indução matemática, né? Então a gente pode mostrar também, né? Aí a gente já começa, né, supondo que a gente tem aquele nosso subvetor, né, já ordenado, né, um elemento lá. Então a gente vai provar a indução sobre J, né, que é aquela posição, o índice, né, da posição do vetor lá. Então a gente começa avaliando para J igual a 1, né? Como a gente sabe que J é esse vetor já ordenado, quando a gente testar para J igual a 1, ele vai estar ordenado também, né? Ele vai retornar aqui apenas um elemento. Aquele, por exemplo, no caso do nosso vetor 5. Então ele já está ordenado. Então o caso base ele já foi atendido. Aí a gente começa a pensar na hipótese indutiva, né? Pô, então a gente tem que pensar para um valor de J, um valor de J que seja maior ou igual a 1, né? Maior ou igual a 1, né? Será que ele vai estar ordenado? E aí a gente vai testando. A gente sabe que a chave é o quê? A chave é o vetor de J mais 1, certo? E a gente sabe que o nosso subvetor ele já está ordenado, né? Então, a inserção ela consegue ainda preservar a ordem, né? Então, quando a gente faz um DJ mais um, substituindo, o vetor continua ordenado. Você percebe que quando eu adiciono o, o J maior que mais um, ou o J maior que um na expressão, a inserção ela consegue ainda se preservar e o vetor ele continua ordenado. Então, a gente consegue provar que de fato ele está ordenado. E aí a gente conclui que o algoritmo de inserção por ordenação por inserção, ele constrói uma ordenação gradualmente, né? Com essas provas, né? Então, a gente viu que a invariante ela garante a corretude desse algoritmo e a indução ela vai formular, vai deixar de forma mais formal a prova, né, desse algoritmo. E aí, antes de encerrar, eu quero agradecer, né, a aula. Antes de encerrar, outro ponto, já dando um gatilho para a próxima aula, a gente não falou ainda de complexidade, né, do tempo, justamente porque nossa ideia inicialmente era simplesmente encontrar um resultado, né, correto e provar que aquele algoritmo ele de fato ele atende a invariante de Lessa e atende a indução, né? Então a gente está preocupado explicitamente só com o resultado. A gente não está preocupado, por exemplo, se o algoritmo de fato é bom, né? Se de fato ele roda num tempo aceitável, né? Então são tópicos que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? O que é um algoritmo bom, né? Um algoritmo bom é aquele que só resolve o problema. Então fica o questionamento, né? Então, nas próximas aulas a gente vai discutir mais isso, né? Eu vou tentar trazer mais exemplos de outros algoritmos, algoritmo de soma, de potência, para a gente seguir essa mesma ideia de prova, né? Para a gente ir se ambientando. Mas, inicialmente foi isso. Obrigado. Deixe seu comentário também, né? Se você ficou com alguma dúvida, ou então alguma sugestão, ou até uma correção mesmo, fique à vontade também para deixar nos comentários. Mas do mais é isso e tenha um excelente dia.